Som. Graça e paz, amados. Boa noite. Mais um culto que Deus preparou para nós. Que bom que você veio. Não sei como que foi seu dia, se foi tudo bem, se foi corrido, mas Deus sabe. E glória a Deus por sua vida, por estar aqui nesta noite, amém? Então vamos cultuar a Deus. Gostaria de deixar uma palavra de saudação que se encontra lá no livro de Mateus, bem conhecida, no capítulo 26, verso do 36 ao 39. Fala sobre oração. Livro de Mateus, capítulo 26, do 36 ao 39. Amém? A palavra de Deus fala assim: Seguiu Jesus com seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsemane, disse-lhes: Assentai-vos por aqui, enquanto vou ali para orar. Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: A minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Deus trouxe ao meu coração essa palavra para falar um pouquinho sobre oração. Você já orou hoje? Amados, a oração é o que nos dá a paz que precisamos. Ela é uma via de mão dupla. A gente deleita-se em Deus e Deus, Ele tem prazer em estar conosco. Então eu convido vocês nessa noite, como a nossa casa de oração sempre ministra, sempre prega, a ter uma vida de oração, né? Nós temos uma semana inteira para estar na presença do Senhor aqui orando. Nós temos 50 horas de oração. Nós somos convidados em todo o culto a ter uma vida de oração, jejum e leitura da palavra. E a oração é aquela que fortalece o nosso espírito, é ela que subjuga a nossa carne. Quando a gente ora, a nossa carne ela é quebrantada, a nossa língua ela é refreada, né? A nossa mente ela é levada a encontrar-se com Deus. A nossa carne ela é subjugada a dizer não para o pecado. Então a oração ela traz cura, ela traz libertação. Muitas vezes a gente está angustiado e a gente fala assim: só nos restaurar, né? Só nos restaurar, só oração, né? Lá em Jeremias 29, no verso 12 fala: Então me invocarei e me acharei, me encontrarei se me buscar de todo o coração. A Bíblia, do início ao final, fala que se a gente buscar o Pai, nós vamos se encontrar. E em João, no capítulo 14, no verso 13 e 14, fala: Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Isso nos mostra que Deus tem prazer em nos abençoar, para que o Filho dele, Jesus Cristo, seja glorificado, assim como foi glorificado aqui através da vinda do Jean e da Fabi, no domingo, testemunhando o que eles receberam de Jesus. Deus tem prazer em nos abençoar, para que o nome do Filho dele seja glorificado em nossas vidas. Então, amados, tudo que você precisa, coloca nas mãos do Senhor em oração. Tudo que você precisa, tanto físico como material, como espiritual, todas as suas necessidades, todas as suas dores, todas as suas angústias, coloca em oração nos pés do Senhor.
é o melhor lugar para você depositar as suas ansiedades, as suas angústias, as suas dores. Amém? Nessa noite eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. Vamos orar, apresentar esse culto a Deus. Já que a gente está falando de oração, amados, peça para que a presença de Deus desça sobre este lugar. Peça para que a presença de Deus invada seu coração, sua mente. Vamos nos desligar daquilo que nós deixamos lá na nossa casa, dos nossos afazeres de amanhã, e vamos oferecer o nosso melhor a Deus nessa noite, amém? Vamos orar, amados? Senhor Jesus, mais uma vez nos rendemos, Pai, na Tua casa. Mais uma vez, Senhor, oferecemos o nosso culto de louvor e adoração a Ti, Deus. Pedimos, Pai, que Teu Espírito Santo venha, Pai, estar conosco, nos conduzindo, nos levando, Senhor, a uma intimidade contigo, nos levando, Senhor, a estar mais perto de Ti. Espírito Santo de Deus, venha abençoar, Pai, aqui o ministério de altar, através dos louvores. Venha abençoar, Senhor, o ministrante dessa noite, Pai, através da Tua palavra. Venha abençoar, Senhor, ali, aqueles irmãos que estão servindo na porta, na assistência cultica, Deus, ali no ministério infantil. Venha, Senhor, com Tua graça, venha com Teu amor, ó Deus, com a Tua misericórdia nos alcançar. Venha, Senhor, receber nossas orações de súplica, de agradecimento, Pai, a Ti, ó Deus. Tudo é para Ti, Pai. Tudo é por Ti, ó Deus. Nós Te glorificamos, Te bendizemos e clamamos, Pai, que a Tua presença seja conosco, desde agora até o final deste culto, em nome de Jesus, Pai. Essa é a minha oração, ó Deus. Amém. Glória a Deus.
sentar. Aleluia. Amém, amados. As crianças, vamos orar. Amém. Glória a Deus. Estenda suas mãos, igreja, vamos abençoar. Senhor Jesus, nós agradecemos, ó Pai, pela vida de cada pequenino. Que o Senhor venha abençoar, Pai, a aulinha deles ali no Ministério Infantil, o culto que eles vão oferecer a Ti, ó Deus. Abençoa a vida da pastora Nara, ó Deus. Usa ela com sabedoria, com graça, com intrepidez, ó Deus. Abençoa a mente, Pai, o coraçãozinho de cada criança para receber a Tua palavra, Pai. Que essa palavra, Senhor, possa frutificar, possa dar frutos bons, ó Deus, em nome de Jesus. Guarda a mente delas, Pai, de toda cilada, de toda seta do inimigo, ó Deus. Que muitos são os levantes, ó Deus, contra esses pequeninos, mas nós cremos, Pai, que pelo poder da oração, nós cremos, ó Pai, que as Tuas mãos estão estendidas, ó Pai, sobre elas, guardando a vida de cada um, ó Pai, de todo o mal. Em nome de Jesus, Pai, nós os abençoamos para a honra e glória do Teu nome. Amém. 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 Amém, amados. Vamos falar um pouquinho de dízimo e oferta. Às vezes fica até repetitivo, porque essa casa de oração não tem o costume de ficar com a pregação longa, de meia hora, falando de dízimo e oferta, né? Porque a gente entende que isso é princípio de Deus para as nossas vidas. Então eu gostaria de deixar uma palavra bem breve, lá no livro de Atos, no capítulo 20, verso 35. Uma palavra bem conhecida, um versículo bem curtinho. Atos 20. Atos 20, no 35, fala assim: sim. Por meio de todas as minhas realizações tenho-vos mostrado que, mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus. É mais bem-aventurado dar do que receber. É melhor dar do que precisar receber. Amém, amados? Glória a Deus que nessa casa de oração Deus tem abençoado seus filhos e muitos têm condições de ofertar na vida dos outros, né? E por que Deus, Ele tem o prazer de nos abençoar? Porque Ele sabe que esse sentimento, amados, de gratidão, de abençoar o próximo, de solidariedade, Ele traz vida para nós, Ele traz cura para nós, né? Quando você oferta na vida de alguém, quando você abençoa alguém que precisa, isso traz um sentimento de amor pelo próximo, de gratidão a Deus, pelo que Deus tem feito em nossas vidas, e Deus sabe disso. Por isso que Ele tem o prazer de nos abençoar, né? A gente vê o quanto essa casa de oração é abençoada, o quanto ela é bonita, o quanto tem irmãos que têm o coração disposto a oferecer o seu tempo para vir aqui trabalhar, para vir aqui ajudar, a oferecer os seus recursos para abençoar, para ver esse ambiente melhor para os cultos a Deus. E por experiência própria, irmãos, muitos já falaram isso aqui. Deus não deixa, não fica devendo nada para ninguém, né? Quando você abençoa a vida do seu vizinho, do próximo, que do seu vizinho é aquele que está do seu lado, Deus, Ele tem o prazer em te abençoar. Quantas vezes você vai lá, abre o teu guarda-roupa, pega aquelas roupas que não te servem mais e doa para alguém que está precisando, e aquela pessoa é tão abençoada, aí Deus vem com os mimos dele na nossa vida, né? Ele vem e nos presenteia, e é assim.
Porque a palavra dele fala, ele não deve nada para ninguém mesmo, irmãos, quando a gente tem esse coração disposto a ofertar a Deus, a abençoar aqueles que precisam, Deus ele também tem prazer em nos abençoar. Amém? A Bíblia fala também que nós devemos ser desprendidos das coisas dessa terra, né? E cumprir aquilo que Deus deixou, que é o mandamento dele, que nós devemos manter as casas de orações, manter aqueles que precisam através das nossas ofertas e dos nossos dízimos. E nós temos visto o quanto o Ministério SEAC, o quanto o Ministério Aliança Cristã tem crescido através das nossas ofertas e dízimos. Então eu convido você que veio preparado, que trouxe a tua oferta, que trouxe o seu dízimo, a ficar à vontade e dizimar e ofertar, enquanto o ministério entoa mais um louvor. Amém? Amém, amados? Vamos agradecer a Deus? Senhor amado, obrigada, Pai, pela oportunidade de ofertar, dizimar na Tua casa, Deus. O Senhor conhece, Pai, cada coração, cada necessidade. E o Senhor é um Deus, Pai, que continua provendo. O Senhor é um Deus que provê. Então venha, Senhor, de encontro a oração da Tua igreja, Pai, aquilo que os meus amados irmãos têm depositado em Tuas mãos, ó Pai. O Senhor sabe, aquele que está procurando por uma porta de emprego, aquele que tem uma causa, Senhor, em Tuas mãos para ser resolvida, aquele, Pai, que está passando por alguma necessidade financeira, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha transbordar, que o Senhor venha abrir as portas, ó Pai, que o Senhor venha inclinar os Teus ouvidos, ó Deus, às orações e às súplicas de cada um, ó Deus. Em nome de Jesus nós Te agradecemos por essa oportunidade. Amém. Pastor Márcio. Boa noite, amada igreja. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amados, vou confessar para os irmãos que eu estou ficando mal acostumado, né? Dia de domingo essa igreja está cheia, e dia de quarta ainda a gente está vendo um bocado de bancos, né? Mas louvado seja Deus, né? Que Deus tem verdadeiramente feito um milagre aqui. A gente tem experimentado maravilhas do Senhor através dessa união que temos aqui,
e desse compartilhar do amor de Cristo, amém? E amados, esse final de semana realmente foi bem impactante. A gente recebeu vários relatos aí de pessoas que se sentiram mais amadas por Deus por saber que Ele está agindo e continua agindo, né? Verdadeiramente eu acho que esse milagre que ocorreu na vida dos nossos irmãos aí, Fabi, Jean, eu acho que vai abrir uma porta muito grande para outros milagres, mas para sermos capacitados a receber, precisamos ser obedientes, amém? E vamos orar, amados, porque como a maioria sabe, nós estamos, ministrando sobre as sete igrejas do Apocalipse, e nós precisamos ter o nosso coração bem aberto para entender o que o Espírito fala às igrejas, E as igrejas somos nós. Em determinados momentos nós flutuamos com vários sentimentos, com várias direções, e nós precisamos fazer com que o nosso coração se aquiete nesse momento, para que o Espírito Santo seja o único a ministrar as nossas vidas, amém? Então eu convido a amada igreja a curvar as vossas cabeças junto comigo. Maravilhoso Deus, eis aqui um povo que obedeceu o chamado do Senhor. Eis aqui a igreja do Senhor, a qual o Senhor escolheu para que estivesse aqui hoje, recebendo o alimento do céu. Em nome de Jesus, Deus, nós clamamos a Ti, para que se houver qualquer incômodo, Pai, para que se houver qualquer espírito que não proceda da Tua vontade aqui dentro dessas quatro paredes, que este vá para onde o Senhor determinar, mas que ele não atrapalhe a vontade do Senhor, que é ministrar os nossos corações para nós nos fortalecermos no Senhor e entendermos aquilo que é a direção que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos do Senhor, nós precisamos do agir do Espírito Santo, porque por nós, Deus, nós estaríamos em outros lugares, mas nós entendemos que nós necessitamos do Teu direcionamento. Então nos ajude a silenciar todos os barulhos que tem dentro de nós, para que a Sua voz, a Tua voz, seja a única coisa que nós vamos ouvir enquanto esse culto estiver sendo ministrado ao Senhor. Essa é a oração da Tua igreja, clamando ao Senhor que o Senhor use a boca desse humilde ministrante, que o Senhor abra os ouvidos espirituais do Teu povo, para que a Tua palavra flua conforme a Tua vontade, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Amém e amém. Amados, como a maioria sabe, nós estamos falando sobre as 7 igrejas a qual o apóstolo João recebeu em sonho, em visão, em arrebatamento. Como eu disse no outro culto, não importa, importa que o próprio Jesus o instruiu a deixar uma carta escrita para que nós entendamos a vontade dele. E nós começamos falando sobre aonde é a fundamentação da igreja, porque se nós não entendermos qual é a vontade de Deus através de Cristo Jesus, nós não entenderemos o que o Cristo vivo, e está vivo sim, ressurreto, do lado de Deus Pai, instruiu as 7 igrejas. Então, quando nós começamos a falar no primeiro culto, nós falamos sobre a igreja, e aí nós trouxemos a passagem de Mateus 16, na qual fala: e Simão respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: Abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo Pai que está nos céus. Essa é uma verdade suprema, amados, que nós
mais uma vez precisamos trazer à nossa memória aonde está fundamentada a nossa fé. E aí eu fui buscar um pouquinho mais para, não que precise, né, consolidar essa afirmação, mas algumas passagens a mais que traz a certeza para nós o porquê que Jesus trouxe que esta afirmação seria a pedra para construir a igreja dele. E aí a gente vê em João 14 que Jesus assegurou-lhes: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a base para nós de igreja é o Cristo, Filho do Deus vivo. E por quê? Porque quando nós cremos nessa base, nessa pedra, nessa sustentação, nós cremos que o caminho que conduz a Deus, ele vem através de Jesus Cristo. Simples assim. E lá em Coríntios, traz mais um pouquinho de afirmação sobre esta passagem. 2 Coríntios diz para nós, né? E é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não na letra, mas do Espírito. Porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós temos aqui, através da vida de Jesus, que nós temos esse caminho a Deus, e através dessas afirmações nós estamos fundamentados, porque a igreja que é consolidada hoje está sobre a vida de Jesus, sobre o Cristo. Amém? Então eu estou fazendo um review, vamos colocar assim, que os jovens gostam aí. Você viu? E aí vamos falar um pouquinho, que nós conversamos sobre Éfeso no último culto. E em Éfeso nós vimos e ouvimos através da ministração que Éfeso era uma igreja muito próspera, muito abençoada, que era dotada de dons que vinham como trabalho, como desenvoltura, só que ela perdera o primeiro amor. E isso, Deus, o Jesus, instruindo através de João ali, das escrituras inspiradas a João, disse que sem amor não aconteceria, e que ela teria que voltar aonde caiu para restabelecer o caminho. Porque sem o amor dentro daquilo que Jesus estava instruindo, não aconteceria o que precisa acontecer. Então, amados, nós vimos, né, através dessa igreja, que o Cristo, ele quer algo além do que trabalho, ele quer algo além do que coisas, ele quer o nosso coração verdadeiramente voltado para os ensinos, para o caminho, para estabelecermos como que eu posso colocar aqui? É um caminho, não tem outra coisa. O caminho, a verdade, a vida é Jesus. O amor em personificação de homem, ele veio, se fez carne para nos mostrar tudo que nós precisávamos. E não adianta nós fazermos coisas, entregarmos trabalho, entregarmos o nosso suor, se nós não entregarmos o nosso coração. E nós aprendemos isso através de Éfeso. E hoje, através de Esmirna, nós vamos aprender algo um pouquinho diferente. Mas quando nós vamos para as Escrituras, nós vemos que o formato que Jesus trouxe para instruir as igrejas foi muito similar, né, na sua
na sua descrição, porque vemos 7 passos ali, no qual Jesus ele se apresenta, né, como uma saudação às igrejas, e aqui nós vemos também, em Esmirna, muito semelhante à passagem que tivemos em Éfeso. E vamos lá, vamos abrir lá em Apocalipse, a partir no 2, a partir do versículo 8, por favor. Vamos ler, que melhor do que o pastor falando é o Espírito ministrando. E aí a palavra de Deus tem que ser a fundamentação do que nós estamos fazendo aqui, amém? Vamos lá. Todos acharam? Apocalipse. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo, tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguições durante 10 dias. Se fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá punição da segunda morte. Amados, aqui nós vemos uma igreja que era sofrida. Nós vemos uma igreja que ela passou por diversas dificuldades. Mas nós vemos também que Jesus não veio com dedo de acusação, não veio cobrando como veio em Éfeso, que Éfeso havia perdido o seu primeiro amor. Uma igreja muito cheia de si, mas com um pouco de Cristo. E em Esmirna nós vemos diferente. Nós vemos uma igreja que passava por uma situação bem diferente. Eu sinto aqui, e isso veio-me ao coração, que para Jesus falar a Esmirna que ele conhecia as aflições dela e que ela era pobre, muito provavelmente aqueles que conviviam ali, eles deveriam estar levando suas súplicas diante de Deus, diante de Jesus, e fizeram da forma certa, porque eles não reclamaram disso, mas com certeza, por diversas vezes eles levaram isso diante de Jesus, e Jesus afirma a eles, trazendo a convicção de que ele sabia o que estava acontecendo, e provavelmente era a vontade dele deixar que isso acontecesse. Para quê? Para que eles não passassem pela provação que muito provavelmente Éfeso passaria. Porque o caminho de Deus é assim: aquele que quer ser o primeiro, que seja o derradeiro. Não busquem a glória. Aqui Jesus traz como uma autodesignação essa afirmação, porque diferente de Éfeso, quando ele chega nos primeiros versículos, em Éfeso ele assim declara: aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Aqui Jesus já afirma para Esmirna, aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, trazendo mais segurança para Esmirna, porque Esmirna era uma igreja que sofrera perseguição.
E no decorrer das palavras de Jesus, ele ainda afirma, fala para Esmirna: Esmirna, não tenha medo do que vem pela frente, não tenha medo, porque se você aguentar firmemente tudo que vai passar, você não passará pela segunda morte. E amados, eu creio que o nosso objetivo deveria ser esse: não passar pela segunda morte, porque a segunda morte é o desligamento da nossa alma do céu, da presença de Deus. E aqui Jesus afirma a Esmirna que se ela aguentasse firme pelo sofrimento que passaria aqui, ela não passaria por esse sofrimento depois. E Jesus, ele tem sim uma palavra de impulso, uma palavra de trazer a certeza para Esmirna que ela estava fazendo da forma certa. Mas muito provavelmente ela estava aflita também. E às vezes nós passamos por essas aflições, nós vivemos essas aflições. Só que Jesus, ele traz muito claramente que ele é o primeiro, ele é o começo e o fim de tudo. Ele sempre está conosco, desde quando nós começamos, mesmo antes de tudo isso acontecer com Esmirna. E olha que nós não vemos em lugar nenhum na Bíblia, fora essa passagem, falando desta igreja. E às vezes nós também achamos que nós não somos vistos pelos olhos de Deus. Assim como essa igreja, ela veio a ser citada aqui. Não temos como em Éfeso quem fundou essa igreja. Não temos. Mas muito provavelmente essa igreja fora fundada por Paulo em sua terceira viagem missionária, a qual ele passou por toda a Ásia ali, onde ele foi difundindo o que era o Evangelho de Cristo, por volta de 50 a 53 depois de Cristo. E nós vemos que também, pela tradição, depois nós vemos alguns manuscritos e a igreja também trazer alguns livros históricos falando de Policarpo, que fora um discípulo de João, que foi também um ministro do Evangelho ali em Esmirna, e que sofrera, e entendera que não negar a Cristo traria consequências, assim como a igreja sofrera. E às vezes nós não estamos dispostos a sofrer pelo Evangelho, nós não estamos dispostos a abrir mão de algumas coisas, e nós precisamos entender que o mesmo Cristo que falou à igreja de Esmirna, que provavelmente era muito próximo a Éfeso, a Filadélfia e as outras 4 igrejas do Apocalipse, ele fala conosco hoje, ele nos direciona, ele sabe de tudo que nós estamos passando, e ele está ali, nos impulsionando, nos direcionando a viver cada vez mais na presença dele. Porque é fato, amados, que nós, enquanto passamos pela aflição, nós nos aproximamos de Deus, quando nós entendemos o tamanho que nós somos diante do mundo e o tamanho que o nosso Deus é. Quanto mais próximos de Deus, quanto mais ministrados pelo Espírito Santo, mais nós vamos viver as verdades do Evangelho de Cristo. Porque Cristo, ele veio trazer um caminho sólido para nós caminharmos, mas é um caminho no qual tem espinhos para nós passarmos. Existem sofrimentos, e para Jesus falar para Esmirna,
você crê que é pobre, mas você não é pobre, você é rica. Porque a riqueza que Jesus fala aqui, não é a riqueza que nós vemos aqui nessa terra. A riqueza que Jesus fala aqui é o que nós acumulamos para receber quando estivermos diante desse mesmo Jesus aqui. Esse é o fato, essa é a vontade dele. Porque enquanto nossos olhos estiverem fixados aqui, nós vamos reclamar diante de Deus. Por que, Deus, nós passamos por essa aflição? Por que nós não temos aquilo que nós queremos? E aí Jesus fala: você é rico. Esmirna, você é rico. E Jesus, ele traz um complemento. Depois que ele afirma que aquela igreja ali, ela não era pobre e sabia das aflições dela, Jesus ainda afirma: eu sei que há judeus que se afirmam judeus, mas que não são morada de Deus, são sinagoga de Satanás. E muito provavelmente esses estavam dentro de Esmirna. Esses estavam ali profetizando, trazendo a falsa mensagem, o falso evangelho. E com isso, aonde existe aqueles que distorcem, eles encontram ou eles abrem portas e dão legalidade para Satanás. E aí nós vemos na sequência Jesus afirmando para a igreja, que nós podemos colocar como nós, que alguns deles seriam lançados nas prisões para ser testada a sua fé. Vamos ver aqui. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. E aí Jesus afirma de novo: não temas nada do que estás para sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Aqui Jesus fala em 10 dias que terá um começo e um fim para o que estava acontecendo ali. E nós precisamos crer, amados, que quando nós estamos caminhando dentro do que Deus quer, dentro do Evangelho, nós vamos ter aflições, nós vamos ter provações, mas aquele que é o primeiro e é o último, ele nos garante que ele está conosco, ele nos garante que ele será o nosso refúgio, ele nos garante isso, porque as palavras dele dentro do Evangelho nos trazem essa certeza. Não precisamos temer, porque aqui diz, mesmo que Satanás ele tenha aí, encontre legalidade para lançar algum de nós na prisão, se nós resistirmos, nós não passaremos pela segunda morte. E isso é muito forte, isso é muito forte, tem que trazer uma clareza muito grande espiritual, para que nós busquemos cada vez mais nos alimentar do alimento sólido, que é a palavra de Deus. Porque quando nós estamos alimentados, nós cremos e nós sabemos quem nós somos. Quem nós somos. E essa precisa ser uma certeza em nosso coração. Porque na sequência, Jesus diz: se fiel até a morte, eu darei a coroa da vida.
Amados, Jesus não vai impedir que nós passemos pelas dificuldades. Ele estará conosco, porque todo o sofrimento que Ele poderia ter por nós, Ele já passou. Ele já nos deu a oportunidade de vermos a glória de Deus se manifestar, do véu se rasgar de cima a baixo e nós termos acesso a Deus. E Ele sofreu por isso. E aqui Ele nos afirma, se nós passarmos, se a igreja de Esmirna conseguisse passar pelas tribulações, ela receberia a coroa da vida. E é impressionante, amados, muito, muito impressionante. No versículo 11, Jesus diz: aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. E aí, amados, eu quero trazer a vocês um pouquinho de qual motivo que às vezes nós passamos por algumas tribulações. O Espírito Santo me levou a entender um pouquinho disso para trazer aqui para vocês. Ontem estávamos em uma visita, saímos da sede e fomos visitar um casal. E ali muito se esclareceu ao meu coração sobre Esmirna. Quando nós estamos fracos, como Esmirna estava ali, sentindo as aflições e sentindo o peso da pobreza, o espírito da igreja se torna fraco. E aí, Satanás começa a encontrar legalidade para requerer algumas coisas, não tudo, mas algumas coisas. E a primeira coisa que ele requer é aprisionar aqueles que estão fracos. Porque quando nós não entendemos quem nós somos em Deus e estamos fracos, a gente abre portas para que Satanás comece a nos enganar, a nos aprisionar nas mentiras dele. E às vezes nós cremos e acreditamos e vivemos as mentiras dele. Nós precisamos entender, e eu busquei algumas passagens que trazem esse entendimento. E eu gostaria que a igreja abrisse vossas Bíblias junto comigo, lá em Romanos 16, e nós vamos ler a partir do 17, porque quando o nosso coração está fraco, amados, quando o nosso espírito, que eu não estou falando do Espírito Santo, eu estou falando do nosso espírito, está fraco, a gente é facilmente enganado por Satanás. E aqui nós vemos um pouquinho do que Satanás faz. Rogo-vos, queridos irmãos, que tomem muito cuidado com aqueles que causam divisão e levantam obstáculos à doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porquanto essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas sim a seus próprios desejos, mediante palavras suaves e bajulação. Enganam o coração dos incautos. Contudo, todos têm conhecimento da vossa obediência. Por isso alegro-me sobremaneira. Entretanto, quero que sejais sábios
em relação a tudo que é bom, mas puro ao que tem aparência maligna. E sem demora o Deus da paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Quando nós estamos fracos, amados, quando nós estamos fracos, nós facilmente somos enganados por essas pessoas que conversam suavemente aos nossos ouvidos, falando o que nós precisamos ouvir. E muitas das vezes nós desviamos do processo que Deus quer que nós passemos, porque Satanás usa as pessoas. E como eu vos disse ontem, eu vi claramente Satanás usando a vida de um casal para tentar tirar outro casal do caminho. Não é a carne nem o sangue que são os culpados, mas são os principados que têm agido para tirar a igreja do Senhor do caminho que Deus quer que nós trilhemos. E nós precisamos estar firmes na fé, para ouvir, para receber. E se nós estivermos realmente enclausurados em aflições, com sentimentos de medo, de autocomiseração, de imperfeição, ou de achar que nós não somos dignos do que Jesus fez na cruz por nós, a gente vai cair diante das mentiras de Satanás. E é por isso que Jesus vem falando para Esmirna que ele sabia o que eles estavam passando. Mas Jesus não vem acusando, Jesus vem estendendo a mão para que Esmirna, ela se levante, ela entenda que por mais que ela esteja passando por aflições, vai passar. E se ela não receber o galardão do que ela está fazendo aqui nesse mundo, ela receberá no céu. E esse é o desejo de Deus, porque nós estamos sendo aperfeiçoados, não é para viver aqui nesse mundo, é para sermos referência de Cristo e nós voltarmos para casa como Cristo voltou. Esse é o desejo de Deus. E aí, lá em 1 João 4, também diz, amados, a partir do 1, amados, não dei crédito a qualquer espírito, antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Desse modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, mas todo espírito que confessa que Jesus não provém de Deus, que não confessa Jesus, não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que haviam de vir e presentemente já está no mundo. Amados, eu não sei o quanto vocês têm sentido, verdade, o peso espiritual que tem acontecido sobre a nossa nação. Eu falo para vocês, amados, muitas coisas que nós cremos que às vezes são acasos, que são dificuldades, não são. É o peso que está sobre a nossa nação, que tem tirado a gente do conforto, tem tirado a gente da nossa estabilidade emocional e espiritual. E se nós não estivermos firmes, se nós não ouvirmos o que Jesus tem falado às igrejas, muito provavelmente nós vamos cair também diante do que Satanás tem usado pessoas para nos acusar e nos apontar e nos tirar de onde Deus nos colocou. Porque aqui Jesus, ele diz muito claramente para Esmirna: aguenta firme o que você está passando, aguenta firme, porque você, além do ciclo acabar, você não vai passar pela segunda morte. Ao vencedor,
porque muitos dentro da igreja cairão também, porque não entenderam e não entenderão o quanto são fortes em Cristo, no Espírito. E para isso nós precisamos voltar lá atrás, negar as nossas vontades, recebermos novamente o primeiro amor e vivermos o que Jesus quer de nós. Porque não é só trabalho, não é a ministração só, não é a sonorização, não é só o louvor. Jesus quer muito mais, Ele quer o nosso tudo, Ele quer o nosso coração, Ele quer que nós verdadeiramente estejamos com o coração nele. Ele não quer só o nosso recurso, Ele quer o nosso tudo, Ele quer a nossa mente, e aí Ele fará, porque Ele é o princípio e o fim. Quem estiver entre o princípio e o fim, sabendo que é em Cristo, esse receberá o prêmio, que é a coroa da vida, que é reservado somente aos vencedores. Não tem outro caminho. E aí, amados, a gente tem que trazer essa clareza, porque são espíritos que tentam nos abalar, que tentam nos tirar, porque quem nos chamou foi o Cristo vivo para estarmos aqui. Foi Ele que deu a vida dele para que nós vivêssemos o que nós temos vivido. E como Ele não vai estender a mão na hora da nossa aflição? Essa é a palavra que Ele tem para as nossas vidas, e é fácil discernir quando é um espírito que é ministrado por Deus, se é um anjo, se é o Espírito Santo que está tentando nos trazer. Acabamos de ver, todo aquele que confessa Jesus, esse é de Deus. E é fácil saber quando o fruto é do Espírito, quando o Espírito está envolvido, quando é algo que é da parte de Deus, porque lá em Gálatas 5 diz: entretanto, o fruto do Espírito é amor. Já vimos na primeira igreja que sem amor não adianta nada. Alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E é por isso, amado, que nós precisamos trazer essa clareza, estarmos firmes no que Jesus é, para enfrentarmos e vencermos as batalhas contra o mundo, porque as aflições continuarão vindo, elas não cessarão, porque nós estamos num eterno aprendizado. E aí é fácil discernir quando o Espírito também não é um Espírito que vem da parte de Deus, porque no mesmo Gálatas 5, a partir do 19 fala: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto não pareça com essas perversidades, que se pareça, amados, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. E assim, amados, essa igreja, a qual recebeu a instrução, que se ela se mantivesse firme, que ela não estava realmente sofrendo tanto assim com as aflições, não era pobre, mas era rica, porque o Deus mesmo, o Cristo, já sabia do que ela passava, e afirmou para ela que se ela se mantivesse firme no que ela estava enfrentando, receberia a coroa da vida. Esse fala para vocês hoje, e se vocês se mantiverem firmes, vocês também receberão a coroa da vida, amados. Vocês também receberão o prêmio destinado ao vencedor, que é não passar pela segunda morte. Porque todos, amados, eu tenho aprendido nos últimos tempos, que todos nós entraremos no reino dos céus. Todos nós.
mas nem todos ficarão lá. Porque no dia que Jesus, como advogado, ele vier e requerer de nós o que nós fizemos por ele, ele vai querer saber o que nós fizemos e vai pedir para que nós estendamos as nossas mãos e olhará o que nós fizemos, se foi para nós, se foi para o homem ou se foi para ele. E nós precisamos ter essa certeza. Eu convido o ministério de altar a subir aqui enquanto a gente finaliza. E amados, quando nós entendemos o tamanho do poder e da autoridade que nos foi entregue através da vida de Cristo Jesus, nós entendemos que não são as aflições do mundo que vão nos tirar do caminho do Senhor. Não são. A única pessoa que pode nos tirar do caminho e da vontade de Deus somos nós mesmos. Porque quando nós não buscamos a presença de Deus, quando nós não ouvimos o que o Espírito tem falado às igrejas, e nós escolhemos viver as nossas verdades, as nossas próprias considerações, nós escolhemos não viver com Deus. E não adianta, amados, ninguém vai poder falar assim, mas eu não sabia que era assim. Porque a palavra, quando ela é entregue, o Espírito Santo testifica. O Espírito Santo testifica no coração. E se nós lutarmos contra isso, nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo, contra a vontade de Deus. E quando nós blasfemamos contra a vontade de Deus, Satanás, ele encontra legalidade para entrar nos nossos corações. Mas nós fomos chamados para uma obra. Nós fomos chamados pelo nome que está acima de todo nome. Ele nos afirma que aqueles que perseverarem na fé, esses receberão uma coroa. Esses receberão a coroa da vida. Esses receberão a dádiva de continuar junto dele, onde ele está preparando moradas para os filhos de Deus viverem. Tenham isso em vossos corações, amados. Tenham a certeza que tudo vai passar. Tudo vai passar. Porque Jesus disse: eu sou o princípio e eu sou o fim. Estejam em Cristo, que não existe aflição nenhuma, não existe demônio nenhum, não existe nada que se manterá de pé diante do nome que está acima de todo nome. Aleluia. E Ele está aqui agora, através do Espírito Santo de Deus, e Ele convida a amada igreja a se posicionar no Evangelho de Cristo, no seu próprio Evangelho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele deixou um rastro, Ele deixou uma seta apontando para onde nós precisamos caminhar. Sabemos que o caminho é apertado, é estreito, mas Ele afirmou que nós faríamos obras maiores que Ele fez, se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda. Será que nós não conseguimos ter a fé desse tamanho? Nós conseguimos sim, o Espírito Santo testifica, e em nome de Jesus, Ele está chamando a igreja dele para se posicionar. Ele está chamando. Eu convido a igreja a se colocar de pé.
Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não está preso aos nossos modelos mentais. O Senhor não está preso à nossa pequenez, mas o Senhor vai além. O Senhor está sempre disposto e disponível a nos perdoar, a nos amar, a nos trazer de volta para o centro da Tua vontade. Sabemos o quanto o Senhor nos ama e mesmo assim ainda lutamos às vezes contra a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Mas nós estamos aqui, Pai, desconstruindo quem nós somos, para que o Teu Santo Espírito venha construir a Tua vontade dentro de nós, Deus. Em nome de Jesus, Deus, traz, Senhor, a Sua vontade, traga o Teu entendimento, o Teu esclarecimento e faz com que o nosso coração se curve, Deus, diante da Tua majestade, Deus. Espírito Santo de Deus, sabemos que o Senhor já tem soprado as igrejas para elas se posicionarem, porque a última trombeta está para se tocar e nós cremos e queremos estar preparados para ser arrebatados juntos, para irmos para o reino do nosso Deus, junto com o nosso Senhor, junto com o Teu Filho amado, Pai. Nós estamos aqui clamando que a Tua vontade
que é boa, perfeita e agradável, essa se manifeste no nosso meio e nos traga a força e a autoridade do sangue do Cordeiro, para pisarmos em serpentes e escorpiões que tem caminhado no meio da tua igreja, tentando destronar a tua verdade, Deus. E nós cremos, Deus, que nós teremos a autoridade suficiente, Pai, para envergonhar Satanás e tirar ele, Senhor, do nosso meio, porque o amor que o Senhor tem colocado no nosso coração, esse é maior do que as mentiras que Satanás tem lançado no nosso meio. Espírito Santo de Deus, venha nos encher da tua vontade, venha nos trazer os olhos espirituais que nós necessitamos, os ouvidos limpos ao ouvirmos o que o Espírito tem ministrado à igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o teu nome, Deus, que tem nos preparado para vivermos a eternidade com o Senhor. E te agradecemos, porque o Senhor nunca desistiu de nós. Louvado seja o teu santo e bendito nome, Deus. E obrigado, Deus, porque não tem nada que nós possamos fazer que seja suficiente para agradecer o que o Senhor já fez pelas nossas vidas. Só podemos te agradecer e dar uma salva de palmas ao nome que está acima de todo nome. Honras e glórias te damos, Senhor, e obrigado, Pai, obrigado, em nome de Jesus. Eu não vou desanimar. Sei que me chamou, venceu. Com Ele eu não vou parar. Aleluia, amados. Quem te chamou não foi o homem, foi o próprio Cristo. E através do Espírito Santo Ele tem afirmado isso em vossos corações, no meu coração. Ele tem uma história para nós, e nada nesse mundo é capaz de nos afastar do amor que Ele tem pelas nossas vidas. Tenham essa certeza, porque não tem nada que Satanás faça conosco, nem tirar a nossa vida aqui, pode nos afastar do amor que Jesus tem por nós. Creiam nisso, amados, porque através dessa fé é que nós receberemos o galardão que está reservado para nós, amém? Estendam as vossas mãos. E o amor de Deus, a graça desprendida através da vida de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo, essa nos capacita a atravessarmos esse resto de semana e declararmos com a nossa boca, com os nossos passos, com os nossos atos, que Jesus é o nosso Senhor. E a igreja do arrebatamento diz: amém, louvado seja Deus.